Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos: conceituar reações químicas de síntese ou adição, compreender a relação entre reagentes e produtos e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E as perguntas da aula? O que é uma síntese? O que é uma adição? E como essas reações aparecem na nossa vida diária? Então, vamos falar um pouquinho do conceito de reações químicas. Então, olha só. Uma reação química é uma transformação da matéria, em que ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias, denominadas reagentes, resultando em uma ou mais substâncias, denominadas produtos. Então, sempre que eu tenho uma reação química, eu tenho uma transformação da matéria. Essa transformação é evidenciada pela mudança na cor, no aroma, na textura, né? E muda-se também a fórmula química da substância que eu tenho lá como produto. Então, os meus reagentes trocam, adicionam-se, separam-se e se juntam novamente em uma nova configuração para formar o que a gente chama de produto. São representadas por meio de equações químicas que mostram as fórmulas das substâncias participantes em proporções adequadas. Então, a gente tem reagente, seta, produto. E a seta significa formando, então você pode ler, reagente formando produto. E aqui a gente tem o gás hidrogênio, o gás oxigênio formando a molécula da água. Embaixo a gente representou com bolinhas, então temos 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Lá do outro lado continuamos tendo 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então as quantidades não mudaram, mas a conformidade ali, a formação, a união das nossas bolinhas mostram moléculas diferentes. Então aqui a gente tem uma grande e 2 pequenas e aqui a gente tinha separado 2 grandes e 2 pequenas. Todos os dias, o dia inteiro, ocorrem reações químicas, não só ao nosso redor, mas também no nosso organismo. Por exemplo, a reação entre o gás cloreto de hidrogênio, que é o HCl, e o gás amônia, que é o NH3, formando o sal cloreto de amônia, de cor branca e altamente denso, caracterizado por um vapor branco. Então aqui a gente tem uma reação acontecendo, onde eu tenho a união de 2 substâncias para formar uma única lá do outro lado. O contexto das reações químicas, as leis que regem as reações químicas, temos como primeira delas a lei da conservação das massas, que fala o seguinte: a soma das massas de todos os reagentes deve ser igual à soma das massas de todos os produtos. É o que vimos naquele desenho com as bolinhas. Tínhamos 2 oxigênios de um lado, 2 oxigênios do outro. Então, tudo que tem antes da seta e tudo que tem depois da seta, na sua quantidade de massa, deve ser igual. E essa lei da conservação é do Lavoisier. O próximo contexto aqui é a lei das proporções definidas, ou também chamada de lei de Proust. Os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com os reagentes. Então, a gente tem uma proporção entre os reagentes, as quantidades que devemos colocar para atingir o determinado produto que gostaríamos de ter. A próxima regra, então, a próxima lei, é a lei das proporções múltiplas, que é do John Dalton, e fala o seguinte: o coeficiente estequiométrico deverá seguir a atomicidade das moléculas existentes na reação, tanto nos reagentes quanto no produto. Então, o coeficiente estequiométrico, que é o número que a gente escreve na frente da fórmula, ele deve estar de maneira adequada com a proporção ali de reagentes e produtos. Vamos fazer a atividade 1? A figura apresenta a reação de combustão queima do propano, que juntamente com o butano são os constituintes do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha, conforme a gente está mostrando na imagem aqui. A respeito dos conceitos trabalhados em reações químicas, responda. Número 1, quem são os reagentes? Número 2, quem são os produtos? Número 3, a representação dessa equação química obedece às leis estudadas e justifique a sua resposta. Essa atividade tem 2 telas, eu vou deixar um tempinho cada uma delas para que você possa ler com qualidade e responder bem direitinho. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, então aqui a gente tem a imagem que representa a nossa reação química. Temos escrito as fórmulas aqui em cima, a representação através das bolinhas. E aqui a gente tem representado balanças, para a gente dar uma olhada se está igualzinha as quantidades ali, conforme as bolinhas que representam cada um dos elementos. E a pergunta 1 era a seguinte, ó, quem são os reagentes? Então os reagentes estão sempre antes da seta. No C3H8, que é o propano, e o O2, que é o gás oxigênio, então são os dois que estão antes da seta. Quem são os produtos? O CO2, que é o dióxido de carbono, e o H2O, que é a água, estão lá depois da seta. Na 3 ele fala o seguinte, a representação dessa equação química obedece às leis estudadas? Justifique. Sim, essa reação está devidamente balanceada e a gente pode justificar através da observação dos desenhos, principalmente aqui da parte de baixo. Olha só, ele está me mostrando que tem 3 carbonos aqui de um lado, 3 carbonos lá do outro lado. Então 3 aqui no C3H8, 3 com 3C aqui do outro lado. A mesma coisa para a quantidade de hidrogênios e a mesma coisa para a quantidade de oxigênio. Veja que as balancinhas aqui embaixo estão todas equilibradas. E se você for considerando as quantidades aqui, os coeficientes estequiométricos e os índices, que são os números pequenininhos ali nas fórmulas, eles estão na proporção adequada. Tudo que eu tenho de um lado da seta está do outro lado da seta em quantidade de massa, como as leis que estudamos, certo? Vamos seguindo agora e vamos falar um pouquinho sobre a classificação das reações. Então, olha só. Há várias maneiras de classificar as reações. Uma delas relaciona o número de substâncias que reagem e o número de substâncias produzidas. De acordo com esse critério, podemos ter os seguintes tipos de reação. Então, a gente tem uma reação chamada reação de síntese ou adição. Olha a figurinha. A mais B formando AB, ou seja, 2 que formam 1. Então, essa é a característica de reação de síntese. O outro tipo é reação de análise ou decomposição. Olha só, a gente tem 1 que formam 2. Reação de simples troca ou deslocamento, ou simples deslocamento. Então, a gente tem A, B, que formam uma substância, mais C, e o C trocou de lugar com o B aqui, depois da seta. Então, a gente tem uma troca, a posição trocou ali, o B e o C trocaram de lugar. E reações de dupla troca, a gente tem uma troca dupla, ou seja, todo mundo trocou de lugar. Então, aqui eu tenho o A e o B, e a outra substância era o C e o D. E lá eles trocaram no produto. O A ficou junto com o D e o C ficou junto com o B. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as reações de síntese, mas antes disso vamos conceituar esse termo síntese. Então, segundo o dicionário, síntese é a explicação resumida de alguma coisa, um resumo. Exposição genérica e abreviada de algo, uma síntese histórica, o resultado que partes do simples para o complexo, reunião de vários elementos que formam um todo unificado e coerente. Para a bioquímica, a formação de proteínas, vitaminas, hormônios e etc., a partir de organismos vivos ou de células, síntese de proteínas. E para a química, a formação artificial de um corpo composto a partir de seus elementos ou de compostos de fórmulas mais simples. Lá na lógica, eles usam a palavra síntese como método de demonstração em que se parte dos princípios para as consequências, das causas para os efeitos, das partes para o todo. A síntese opõe-se à análise. E a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra síntese, vem do latim e significa composição. Então, lá nas aulas de português, às vezes, o professor pede uma síntese do texto, que nada mais é, como a gente viu na explicação aqui, um resumo, Você pegar um texto bem grandão e fazer um resumo das principais ideias. Já aqui para a química, a gente está falando da formação, a partir dos seus elementos ou compostos de uma fórmula mais simples. Então, são fórmulas mais simples que se juntam para formar uma coisa mais complexa. E a palavra adição. Então, segundo o dicionário, adição é a ação de adicionar ou de acrescentar alguma coisa. Soma, operação que acrescenta quantidades. Acréscimo ou aumento, o que acrescenta ou se adiciona. Lá para o jurídico, alteração ou aditamento realizado num contrato. E a etimologia da palavra adição vem do latim, e significa aditus, que é juntar. E aí, a gente tem reação de síntese ou adição aqui nos nossos exemplos.
Então, acontece quando duas ou mais substâncias originam um único produto, ou seja, eu tenho coisas mais simples que se juntam para formar uma coisa mais complexa. Isso que significa uma reação química de síntese ou de adição. Um exemplo, a reação utilizada em flashes fotográficos descartáveis e foguetes sinalizadores. Então, a gente tem duas substâncias mais simples, Mg sólido, O2, magnésio, gás oxigênio, que formam o óxido de magnésio, que é uma substância composta. Lembram desses termos, substância simples e substância composta? Então, substância simples é quando eu tenho um único elemento que se repete, como é o caso do O2, aqui do magnésio somente, magnésio sólido, e composto é quando eu tenho dois ou mais elementos na sua fórmula aqui, formando a substância. Então, dois simples formam um mais complexo, dois simples formando um composto. Outro exemplo, a reação do óxido de cálcio com a água que produz o hidróxido de cálcio. A gente tem duas substâncias formando uma. Aqui não são substâncias simples, são substâncias compostas, mas eles estão formando uma única substância do outro lado. Segue o mesmo princípio, dois que formam um. Vamos fazer a atividade A2 agora? Também está dividido em duas partes, vou deixar um tempinho cada uma das telas para vocês. Vamos ler agora. O carvão foi uma das primeiras fontes de energia em pleno século XIX. Ainda é muito empregado. Haja vista a possibilidade de instalação no Pará de uma termoelétrica alimentada por carvão mineral. Sua composição média varia muito, porém valores comuns são 4% de umidade, 5% de matéria volátil, 81% de carbono e materiais minerais diversos que levam, após a combustão, à formação de aproximadamente 10% de cinzas. As cinzas são constituídas de uma série de elementos, normalmente expressos nas formas de óxidos. Além desses, outros óxidos são importantes como o SO3, produzido e liberado na forma gasosa durante o processo de combustão. Considerando a presença do P2O5 na cinza armazenada, escreva a reação balanceada que ocorre entre o pentóxido de fósforo, que é esta substância aqui, o P2O5, com a umidade ambiente. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o enunciado traz várias informações, mas a pergunta principal é a seguinte. Considerando a presença de P2O5 na cinza armazenada, escreva a reação balanceada que ocorre entre o peróxido de fósforo com a umidade do ambiente. E aí a resposta vai ficar assim, ó. A reação química entre o P2O5 e a umidade é classificada como uma reação de síntese, pois se trata de um óxido ácido que na presença de água forma apenas um ácido como produto. E aí quando ele diz a umidade do ar, a gente representa aqui pela água. Então escrevemos aqui a fórmula P2O5 mais H2O formando H3PO4. Fizemos o balanceamento para respeitar a lei da conservação das massas e as outras leis todas que estudamos já, das proporções e da conservação. E a gente tem um exemplo de reação de síntese, duas substâncias formando uma. Vamos fazer a atividade 3 agora, também dividida em duas partes. Vou deixar um tempinho cada uma das telas para vocês. Vamos ver a atividade. Leia o texto para responder as questões. Grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera na forma de dióxido de enxofre, um dos mais comuns poluentes atmosféricos. As principais fontes de emissão deste gás são a queima de combustíveis fósseis e atividades industriais, refino de petróleo, metalurgia, cimento. Letra A. Considerando que os combustíveis fósseis apresentam em sua composição o enxofre não combinado, de símbolo S, representa a equação química que descreve a reação de formação do SO2 descrita no texto. E letra B, qual é a classificação da reação descrita no item A? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, na letra A ele fala o seguinte, que você
represente a equação química que descreve a reação de formação do SO2. E na letra B, ele quer a classificação dessa reação que você fez na letra A. Então, vamos ver. A formação do SO2 é a seguinte: S enxofre sólido mais gás oxigênio A2 formando SO2. E a letra B, como que fica a classificação? Esta é uma reação de síntese ou adição, pois nessa reação temos como reagente duas substâncias simples, formando uma substância composta no produto. Então, duas substâncias que formam uma é uma reação de síntese ou adição, certo? No Pensando da aula de hoje é um pouquinho diferente. O que eu trouxe aqui para vocês, através do QR Code, é o acesso para o vídeo que mostram as duas reações que usamos como exemplos na aula de hoje, lá nos primeiros slides. Então, esse QR Code dá acesso a esse vídeo aqui que mostra a reação do óxido de cálcio com a água, produzindo o hidróxido de cálcio. E a segunda, o QR Code dá acesso ao vídeo da reação utilizada em flashes fotográficos, descartáveis e foguetes sinalizadores, utilizando o magnésio, e aí você vê, né, toda aquela iluminação que o magnésio faz, que acontece lá nos flashes e nos sinalizadores. Bem interessante assistir esses dois vídeos das reações. Na aula de hoje, nós conceituamos reações químicas de síntese ou adição, compreendemos a relação entre os reagentes e os produtos, praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve.